Olha só, neste sábado é o Dia do Trabalho, né? E a gente teve uma matéria especial na TV Direta com trabalhadores e eu fiz questão de convidar uma pessoa que é especializada, né? Ela é perito, ela é fisioterapeuta, mas perito na Justiça Trabalhista também, entre outras coisas, que é uma profissão diferente, né? Que a gente não tem muita noção de como funciona. Foi ela que será minha entrevistada em homenagem ao Dia do Trabalho. Seja bem-vinda. Ela chama Renata Gonçalves. Isso, obrigada. Doutora Renata Gonçalves, seja bem-vinda. Obrigada. A doutora Renata Gonçalves, ela atua na nossa região. E eu estava conversando com ela, é muito interessante o trabalho dela. Aliás, o teu trabalho é fundamental, né? Para você ser uma fisioterapeuta e perito, qual que é a formação, doutora? Sim, a minha formação inicial é em fisioterapia, né? Eu tenho a graduação em fisioterapia, eu sou graduada em fisioterapia já tem 18 anos. Nossa! 18 anos. E aí, depois da graduação, eu fiz um aprimoramento em perícia. Né? Esse aprimoramento é um curso que tem poucos cursos ainda no Brasil. Eu fiz um curso com o Dr. Veronese, que é um fisioterapeuta que atua nessa área há muitos anos, né? É um curso validado, um curso reconhecido, tanto pelo CREFITO quanto pelo COFITO, com quantidade de horas e tudo mais. Então é um curso bem específico para que a gente possa ajudar tanto os advogados quanto os juízes, né, nessa discussão das causas aí trabalhistas, de INSS e DPVAT. Essa perícia que você trabalha, você pode atuar tanto do lado do empregado quanto do empregador? Sim, tanto do lado do empregado quanto do empregador. Os dois lados tem que ter um perito. Eles podem ter o perito ou eles podem deixar a critério do juiz que o juiz nomeie um perito do juiz, né? Tá. Só que quando eles têm um fisioterapeuta perito junto com eles como assistente técnicos, então eu vou auxiliar tanto de um lado quanto do outro, em qual dos dois eu tiver atuando, a quesitações. Então, por exemplo, advogados, às vezes eles têm alguma dificuldade quando o cliente deles vai para a perícia do juiz, para a perícia judicial, com as quesitações, o que deve ser perguntado para esse juiz. Então, se eles têm por trás uma pessoa que tem essa área técnica para ajudá-los nessa quesitação, o trabalho deles acaba sendo facilitado e acaba sendo com mais respaldo, né? Com mais respaldo técnico. Na prática, dá um exemplo que mais acontece, que você é convocada para fazer perícia. Por exemplo, uma pessoa que se machuca no trabalho, ou aqueles movimentos repetitivos. A pessoa, às vezes, ela entra com uma ação porque ela teve uma lesão e que essa lesão é do trabalho. Então, certo. Ela entrou, aí eu posso ser contratada pelo advogado dela para ajudar a comprovar que ela tem essa disfunção. Então, ela trabalhou muitos anos naquela empresa, ela teve muitos esforços repetitivos, era uma empresa que não tomava os cuidados com a saúde do trabalhador e ela teve essa lesão. Certo. O médico vai diagnosticar que a doença existe e eu vou diagnosticar o que essa doença causou. Então, você teria que ter uma amplitude de ombro que você está tendo só metade. Então, você não consegue movimentar o seu ombro, você não consegue ter essa força. Então, o laudo, com todas as ferramentas que a gente utiliza para defender, ou para defender tanto de um lado quanto do outro, é você que dá. Aí eu vou dar esse laudo com essas coisas. E ao lado contrário, quando eu sou contratada pelo empregador, eu vou tentar minimizar isso. Então, por exemplo, você trabalhou durante a sua vida inteira. Na verdade, você vai trabalhar com a verdade, né? Com a verdade, sempre com a verdade, né? Afinal de contas, eu estou assinando o laudo, né? Mas do empregador, por exemplo, às vezes acontece assim, você trabalhou a vida inteira com a mesma função, só que você trabalhou lá em 5 empresas na sua vida. E aí você entra contra a última. Mas não é só a última que é responsável pela sua lesão. Certo. As outras também foram negligentes com a sua saúde. Então a gente vai tentar mostrar isso. Ou às vezes também não é a empresa, né? Às vezes não é a empresa. Pode acontecer que às vezes a pessoa fala assim, eu tive uma lesão de ombro. Só que o trabalho que ela faz na empresa não tem nada a ver com o ombro. Entendi. O problema é um bolo que ela faz em casa. Entendi. Né? Segundo serviço, um segundo trabalho. E a aposentadoria, você também atua? Aposentadoria também. Por invalidez, por exemplo? Não. Ou por invalidez, não só por invalidez, mas às vezes a pessoa entra com um pedido de aposentadoria junto ao INSS e ela é recusada. Quando ela é recusada, ela precisa recorrer a um advogado
para tentar reverter isso. E aí a gente vai fazer um laudo falando, ela é incapaz, ela pode ser recolocada numa outra função ou não, ela não tem condições de ser recolocada, é uma pessoa que não tem como trabalhar num outro tipo de trabalho, então o laudo vai dar todas essas ferramentas para ajudar na decisão do juiz. Outra coisa que eu achei interessante que você estava me falando, né, que tem a classificação internacional de funcionalidade e incapacidade e saúde, né? E quer dizer que as normas são internacionais, não são nem locais, nem estaduais. Não, isso é a CIF, é uma quantificação, né, que hoje existe e que o Conselho de Fisioterapia está tentando que os fisioterapeutas adotem a CIF nos seus diagnósticos clínicos também, e não só em perícia, para que seja uma linguagem universal em que seu laudo ou seu diagnóstico clínico, né, possa ser entendido em qualquer parte. Essa classificação, ela não é só voltada para a fisioterapia, ela tem várias partes, né? Várias áreas, inclusive é uma área só da questão de funcionalidade, movimento, mas ela tem questões que envolvem psicológicas, que outros profissionais da saúde também podem utilizar. E você citou aí agora há pouco o DPVAT, o Detran, em que aspecto você atua nessa área? O DPVAT, quando a pessoa tem um acidente de trânsito, o DPVAT é um direito dessa pessoa, né? O DPVAT, ele tem um valor teto que ele paga, independente da lesão, né? E ele tem as porcentagens que ele paga de acordo com o que você sofreu. Então, quando você tem o laudo do fisioterapeuta, você vai garantir que a porcentagem que você está recebendo do seguro é realmente a porcentagem equivalente ao dano que você teve. Ah, tá. No Detran você tem esse aspecto. Aquele outro que a pessoa tem direito a uma carteira diferente. Sim, quando a pessoa precisa da licença especial, né? Isso. Algumas doenças dão a ela esse direito e em alguns casos ela precisa provar que ela tem aquela dificuldade para que ela tenha a conta especial. Sim, então eu posso fazer um laudo dizendo, olha, pela dificuldade do movimento de tornozelo, ele precisa do carro adaptado, ele precisa dessa, né? Então o laudo também, todas essas questões de movimento, de funcionalidade do movimento, são abrangidas com o laudo. Por falar em movimento, quer dizer, você não para, né? Não. Porque olha, veja com quantas áreas que ela atua, gente, que bacana. Assim, um trabalho diferente. Eu nunca entrevistei ninguém da sua área, estou achando muito interessante. Você é imprescindível em várias frentes, várias ações, né? Sim, é uma área que vem crescendo muito, né? Os advogados, alguns ainda nem têm conhecimento dessa ajuda. Alguns advogados falam para mim assim, nossa, você me ajuda demais, porque eu ganho tempo com você, porque você faz os quesitos, você faz os laudos. Você entende a linguagem, né? Sim, ele fala, nossa, o que nós sofremos, né? Porque a linguagem jurídica é tranquila e na hora que fica a linguagem técnica, me falta, né? Então, muitos advogados relatam isso. Eles falam, então, na hora que você vem trabalhar comigo, o meu tempo é poupado, o meu esforço técnico, né? Porque você vai dar a parte técnica, né? Parabéns pelo teu trabalho. Você está atuando na nossa região? Como que é, Sim, doutora? Hoje eu moro em Muzambinho, né? Eu tenho a clínica de fisioterapia, né, em Muzambinho. Eu trabalho com pilates em Muzambinho também. E aí o laudo eu faço em toda a região. Então, como o laudo é uma coisa agendada, tanto quando eu vou atuar com o juiz ou junto aos advogados, então eu posso atuar em toda a região. Não importa o estado? Não, não importa o estado entre Minas e São Paulo, né? Ah, tá. Porque eu tenho que ter o CREFITO daquela região que eu vou atuar. Você tem. Então, não importa o estado, Minas, São Paulo. Bom, já que a gente está falando de um trabalho diferente, amanhã é dia do trabalho, você que está com experiência nessa área, qual seria a sua palavra para o trabalhador que está nos assistindo nesse momento? Quais os cuidados que a gente tem que tomar, o que você sugere, qual que é o seu recado nesse dia tão especial? Por conta da pandemia, a gente tem visto muitos casos de problemas, principalmente relacionados à postura, né? Certo. Então, o pessoal saiu dos escritórios, foi para as casas todas adaptadas, né? Ninguém tem lá uma mesinha bonitinha em casa. Então, tomem cuidado com a postura, cuidem da saúde, movimentem-se. Por falar em postura, eu já vi que você está sentada assim, olha, já vou mudar minha postura. Arrumar a postura. Então, a palavra de ordem é movimentar. Movimento hoje, né, a gente, principalmente com essa questão de pandemia, onde o estresse das pessoas está muito grande, né, o movimento ainda é uma das principais prevenções, não só para patologias
já existentes, mas aí também contra o Covid a gente já tem várias matérias, vários estudos sobre o movimento, sobre a atividade física como prevenção, né? Então hoje o dia é movimentar mesmo. A pauta do dia é movimentar. Se a gente quiser te conhecer mais, se tiver alguma dúvida, você atua nas redes sociais também? Sim, o meu Instagram é Renata Gonçalves Renata Gonçalves Pilates. Renata Gonçalves Pilates é o meu Instagram, Facebook, né? Ou me procurar pelo telefone, meu telefone é WhatsApp também. Pode colocar o telefone? Pode colocar. Fala o número pra gente. O DDD é 35, né? Meu telefone é de Muzambinho. E o número é 99248-2259. Muito bem. Obrigada, viu? Obrigada a você pelo espaço. Descobrir uma coisa diferente. Obrigada. E saber, olha só que bacana, advogados, juízes, até a gente às vezes quer entrar com uma ação, quer tirar dúvidas. Sim. Então existe uma profissional que pode nos ajudar. Sim, com certeza. Ajudar as empresas e ajudar os trabalhadores. Os trabalhadores, ou num acidente de trânsito, né? Olha só quanta coisa que ela atua, acidente de trânsito, aposentadoria. Sim. E também na parte funcional. Isso, todas essas frentes. Tá bom. Sucesso, viu? Obrigada. Jovens, falou que está atuando há quantos anos? Eu sou formada há 18 anos. Muito jovem, mas 18 anos de experiência, muito importante. Obrigada, viu? Obrigada a você pelo espaço. Muito obrigada.